Bom dia. Justificando um pouquinho minha cara meio assim de choro, pra quem não assistiu a proposta do dia de hoje ainda, me emocionei com a proposta do dia, mas tá tudo bem porque me lembrou o encontro vocacional que foi e a experiência maravilhosa que eu tive com o Espírito Santo. Faz parte. Quem vivencia esse momento com o Espírito Santo sabe o quanto é incrível e toda vez que a gente lembra, a gente se reconecta e se emociona. É muito bom. Recomendo, inclusive. Hoje leremos o capítulo 47 e 48 de Gênesis. Contaremos a história da instalação da família de Jacó no Egito, do versículo 1 ao versículo 12, a administração de José, do versículo 13 ao versículo 28, os últimos pedidos de Jacó, do versículo 29 ao versículo 31. Depois, no capítulo 48, contaremos a história de Jacó abençoando Efraim e Manassés, do versículo 1 ao versículo 22. Instalação da família de Jacó no Egito. José foi, pois, informar o faraó. Meu pai, disse ele, e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Eles estão na terra de Gesem. José levara 5 de seus irmãos, que apresentou ao faraó. Este disse-lhes, qual é a vossa profissão? Responderam, teus servos são pastores, como sempre o foram nossos pais. Viemos, ajuntaram eles para morar no país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, sendo muito grande a fome na terra de Canaã. Permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Gesem. O faraó disse a José, teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti, a terra do Egito está à tua disposição. Instala-os na melhor parte do país, que eles habitem na terra de Gesem. E se conheces entre eles alguns que sejam capazes, os porás à frente dos rebanhos que me pertencem. José fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Este disse-lhe, que idade tens? Jacó respondeu-lhe, o número dos anos de minha peregrinação é de 130 anos. Curtos e maus foram os anos de minha vida. E não atingiriam o número dos que viveram meus pais durante sua peregrinação. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés, como o tinha ordenado o faraó. José forneceu víveres a seu pai e seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos. Administração de José. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. José tinha ajuntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã, como o preço do trigo que compravam, e o tinha depositado no tesouro do faraó. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José, dá-nos pão, porque morreremos em tua presença por falta de dinheiro? José respondeu, trazei vossos animais, se não tendes dinheiro, e vos darei pão em troca. Trouxeram, pois, seus animais a José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, forneceram-lhes pão em troca de todos os seus rebanhos. E aquele ano passou. No ano seguinte, voltaram a ele e disseram-lhe, não podemos ocultar ao meu senhor que o dinheiro, tendo se esgotado, os nossos animais, tendo já passado para as mãos do meu senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu senhor. Porque pereceremos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós e a nossas terras em troca de pão, e nós e nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. José adquiriu assim para o faraó todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome, e o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo ao outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso, não venderam suas propriedades. José disse ao povo, eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o faraó. Aqui tendes sementes, semeai vossos campos. No tempo de colheita dareis a 5ª parte ao faraó. As outras 4 partes vos servirão para a semente do campo e para vosso alimento com vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam, tu nos salvaste a vida. Tenhamos graças aos olhos do meu senhor e seremos de bom grado escravos do faraó. José instituiu assim uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma 5ª parte da colheita pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gesem. Adquiriram ali propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 147 anos. Últimos pedidos de Jacó. E aproximando-se do seu termo, os dias de Israel, chamou seu filho José e disse-lhe,
Se achei graça diante de teus olhos, põe, rogo-te, tua mão debaixo de minha coxa, e promete-me com toda a bondade e fidelidade que não me enterrarás no Egito. Quando eu me tiver deitado com meus pais, me levarás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em seu túmulo. José respondeu: farei como dizes. Jura-me, replicou Jacó. José jurou-lhe e Israel prostou-se sobre a cabeceira de sua cama. Capítulo 48. Jacó abençoou Efraim e Manassés. Depois disso vieram anunciar a José: teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, assentou-se no seu leito e disse a José: ó Deus Todo-Poderoso, apareceu-me em Luza, na terra de Canaã, e abençoou-me. Disse-me: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei até fazer de ti uma assembléia de povos, e darei essa terra à tua posteridade em possessão eterna. Agora, os 2 filhos que te nasceram no Egito antes que eu viesse para junto de ti são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Ruben e Simeão. Os filhos, porém, que tivesse depois deles são teus. É conforme o nome de seus irmãos que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã Arã, tua mãe Raquel morreu em caminho, perto de mim na terra de Canaã, a alguma distância de Éfrata. Foi ali que a enterrei no caminho de Éfrata, hoje Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu aqui. Fazei-os aproximarem-se para que eu os abençoe. Os filhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade que já não podia ver. José fê-los aproximar-se dele e Israel, tomando-os em seus braços, beijou-os. Depois disse a José: não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver teus filhos. José tirou-os dos joelhos de seu pai e prostou-se com o rosto por terra. Tomou depois os 2, Efraim pela mão direita, para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda, para colocá-lo à direita de Israel, e fê-los aproximar-se. Mas Israel estendeu a mão direita e pô-lo sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos, porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cujo caminho andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me guardou de todo mal, abençoe estes meninos. Seja perpetuado neles o meu nome e o dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente nesta terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse-lhe: não assim, meu pai, é este aqui o primogênito. Põe tua mão direita sobre sua cabeça. Seu pai, porém, recusou. Eu sei, meu filho, disse ele, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande, mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele, e sua posteridade se tornará uma multidão de nações. Abençoou-o, pois, naquele dia, e disse: Israel vos nomeará em suas bênçãos, se dirá: Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés. Israel disse a José: vou morrer, mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te a mais que teus irmãos, uma poção que conquistei aos amorreus com minha espada e meu arco. Bom, minha interpretação. Como José foi muito próspero, né, no Egito, fazendo com que o faraó se tornasse rico, e além de rico, que ele passasse bem pelos 7 anos de miséria, devido à interpretação que fez de seu sonho, faraó foi justo, dando as melhores terras do Egito para seus familiares se instalarem, né, no Egito. Com relação à administração do José, José seguiu também sendo muito entregue a tudo que Faraó fez por ele, né? Quando o Faraó deu a ele todos os poderes do Egito como gerente, né, do Egito, como governador do Egito, na verdade, ele seguiu fazendo isso com veemência, né, e mostrando que ele era, sim, um ótimo governador e um bom servo ao Faraó. Com relação aos últimos pedidos de Jacó, José provavelmente vai seguir os pedidos do pai. É uma pena que ele tenha vivido pouco tempo perto do pai. E ao capítulo 48, Jacó abençoando Efraim e Manassés, apesar de José querer seguir a cronologia e hierarquia do filho primogênito ser o abençoado, Jacó é um homem de Deus também, de muita fé, assim como seu avô Abraão e seu pai Isaque. Ele simplesmente é um servo que faz o que o seu Pai Celestial ordena, o seu Deus, né? Então ele agiu conforme Deus enviou quando foi abençoar seus netos e seu filho José. Continuaremos a história amanhã. Até mais.